A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 30, nos versículos de 1 a 33. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado. Sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Estamos no capítulo 30 de Provérbios, que é o último capítulo desse terceiro estudo. Mas Provérbios tem 31 capítulos. Mas os destaques que o pai fez acabam aqui, neste capítulo 30. Se tu te interessou por Provérbios, se tu valorizou a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, o entendimento desses capítulos e versículos, eu te convido firmemente a acessar as playlists de Provérbios do primeiro e do segundo semestre do ano passado. Lá nós estudamos todos os versículos. Aqui a gente está vendo a soberania de Deus, o poder de Deus, a limitação humana. Por mais que o ser humano tenha crescido e desenvolvido tanto a tecnologia, a ciência, a medicina, a construção, a psicologia, a psiquiatria, a engenharia, enfim, todas as áreas do conhecimento, nada disso se compara ao poder de Deus, à soberania do Altíssimo. E quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, a gente vê como nós somos pequenos e limitados e que somente o Espírito Santo de Deus em nós nos dá condições de ultrapassar, de vencer essas limitações. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós saltamos muralhas, nós vencemos os inimigos, nós subjugamos o nosso próprio eu, nós nos negamos, enfim, nós somos transformados e renovados apenas com a presença do Espírito Santo em nós. Então, sem Deus, a gente é mais animal do que gente. A gente está escravizado e submetido aos desejos e às vontades mais baixas, mais rasteiras, mais elementares, mais miseráveis, mais primitivas, mais animalescas. Mas, quando recebemos a natureza divina, a presença de Deus, o Espírito Santo agindo em nós, nós podemos nos aproximarmos do trono da graça, do próprio Deus vivo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. 7. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Essa oração é uma oração muito sincera, de alguém que sabe
onde o sapato aperta. De que é uma pessoa que tem autoconhecimento e entende que ele pode se perder na riqueza e se perder na pobreza. Então ele quer ficar numa zona tranquila, numa zona mediana, né? É isso que eu vejo. 10. Nunca fale mal de um empregado ou patrão dele, para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Muitas pessoas vivem suas vidas achando que vão encontrar a salvação fazendo boas obras. Acordam e pensam: se eu fizer uma boa ação no dia de hoje, eu vou estar garantindo a minha salvação. Se dependesse de nós, por que Jesus iria vir? Por que Jesus teria que morrer? Por que o Filho de Deus teria que se esvaziar da sua glória, do seu poder, se humilhar ao ponto de nascer como um bebezinho? É óbvio, é claro, é nítido. É só tu pensar um pouquinho. Nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós não somos puros. E nós precisamos de alguém puro para lavar nossa sujeira. Alguém que possa limpar as nossas vestes. E esse alguém é Jesus, é o Senhor Jesus. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá, me dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Já tratamos desse versículo, inclusive eu dei o meu depoimento pessoal, e só encontraremos paz, equilíbrio, consolo, conforto, contentamento em Cristo. Só o Espírito Santo habitando em nós que vai suprir as nossas necessidades. Paulo disse: tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado e ser exaltado. Eu sei padecer necessidade e ter abundância, ter fartura. Como ele chegou nesse contentamento, nesse equilíbrio, nessa paz com o Espírito Santo de Deus. Então aqui a gente vê o mundo dos mortos, a mulher que não tem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Tudo isso simbolizam coisas que nos limitam, que dizem: para, daqui tu não avança. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando fala o amor de Deus que está em Cristo Jesus, significa que em Cristo Jesus nós conseguimos suprir todas as nossas necessidades. Nós encontramos respostas. Nós vencemos essas dores, essas limitações, essas vulnerabilidades, essas fraquezas que a vida nos impõe. 17. Quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus
ou terá os olhos arrancados pelos corvos? Outro tema muito recorrente, muito frequente em Provérbios: honrar pai e mãe, honrar o rei, os governantes, as autoridades. Porque todas as autoridades, seja ela qual for, sejam elas quais forem, são instituídas por Deus. Nenhuma autoridade tu teria se do céu não te fosse sido dado. Foi o que o Senhor Jesus falou para Pilatos. Ah, tu não sabe que eu posso te mandar matar, prender, fazer acontecer? É, mas nenhuma autoridade tu teria se lá do céu não tivesse vindo. Então por isso que a gente deve temer, respeitar, honrar, obedecer às autoridades. E pai e mãe não tem, gente, não tem. Foram escolhidos por Deus, mesmo diante de um pai e de uma mãe. Me faltam até palavras para dizer. Mesmo diante de um mau pai, de uma mãe má, mesmo assim, o Senhor diz para que a gente honre e não amaldiçoe. Porque Deus vai abençoar quem cumprir este mandamento. Honrar pai e mãe é um mandamento. E é o único mandamento que tem promessa. Porque sim, é muito difícil. Desde que o mundo é mundo, tem pais e mães que não são bons. Então o Senhor nos deu esse conforto, esse consolo. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Com qual finalidade? Para que se prolonguem os teus dias na terra, para que tu te vá bem, para que tu seja feliz. Se tu amaldiçoar os teus pais, o teu pai e a tua mãe, sabe o que vai acontecer? Será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. O que quer dizer isso? Literalmente? Não sei, pode ser. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada com 2 gumes, mas também pode significar o quê? Morte, perdição, ruína, destruição, desgraça, maldição. 18. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu. Olha quem escreveu. A cobra se arrastando nas pedras. O navio que encontra o seu caminho no mar e o amor entre o homem e uma mulher. Ele não conseguiu entender. Porque são coisas maravilhosas demais para ele. 20. Uma esposa infiel age assim. Comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. 21. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Sim, são coisas que nos deixam, surpreso, né? De boca aberta. 24. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração: o leão,
o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. O bode, o galo, que anda de peito erguido, e um rei diante do seu povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite da manteiga, pancada no nariz faz sair sangue e provocar a raiva da briga. É uma poesia, é muito lindo. O livro de Provérbios, para mim, particularmente, é maravilhoso. Tenho dito para vocês que por muitos e muitos anos eu fiz o propósito de Provérbios. O que quer dizer o propósito de Provérbios? Ele tem 31 capítulos. E, por exemplo, o mês de janeiro, o mês de março, o mês de maio, o mês de julho, o mês de agosto, o mês de outubro e o mês de dezembro tem 31 dias. Então, a gente repete a leitura do livro de Provérbios nos meses que tem 31 dias. E muitos homens e mulheres de Deus fazem isso, porque é uma forma de tu estar com a bateria da sabedoria sempre carregada. Tu tá sempre recarregando as baterias. E isso faz com que a gente memorize, a gente decora, a gente guarda, e cada mês, cada leitura, a gente aprofunda mais. Então, eu fico feliz que eu posso oferecer para vocês 3 estudos sobre o livro de Provérbios. Que se tu deixar tocar, ficar ouvindo, isso vai te abençoar. Outra coisa que eu fazia, eu tinha o livro de Provérbios em áudio, no carro. Eu viajava escutando. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E conforme a viagem, conforme a distância, eu via todo o livro ou parte. Ou metade na ida, metade na volta. Mas é bênção. O livro de Provérbios e na sequência de Eclesiastes são livros muito importantes para o nosso dia a dia e para ampliar o nosso entendimento, a nossa mente. Precisamos levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, porque sim, a nossa alma é influenciada pelo que nós pensamos. E quanto mais versículos de sabedoria, de entendimento, de inteligência, de conhecimento nós tivermos memorizados, melhor para nós. O que a gente aprendeu hoje com este capítulo 30 de Provérbios? De que toda a palavra de Deus é pura, é inspirada, é perfeita, é maravilhosa, é edificante para nós. Ela nos dá vida. Aprendemos de que Deus é um escudo, é um protetor, é uma proteção para os que nele confiam. Que nós não devemos acrescentar nada às palavras de Deus, para não sermos repreendidos. Se tu aumenta as palavras do livro, tu vão ser aumentados os flagelos, os castigos. Se tu diminuir, se tu suprimir, Deus vai tirar, vai diminuir os dias da tua vida. Que nós devemos orar, pedir a Deus que afaste de nós a mentira e a falsidade, bem como a pobreza e a riqueza. Que nós tenhamos o necessário, o suficiente, que nós venhamos a aprender a ser gratos pelo que nós temos, a nos contentarmos com o que temos, aprender a ser satisfeito, a ser agradecido, a se sentir abençoado, recompensado por Deus. Seja com o que nós temos, seja com o que nós somos, seja com as pessoas com as quais nós convivemos. Enfim, agradecer pela vida, agradecer pelas bênçãos, agradecer pelo dia, agradecer pela família, pelo trabalho, pelo estudo, por tudo,
pelas amizades. Esse é o maior ensinamento, ser grato.